te amam. Eu creio. Todas as coisas cooperam ao bem daqueles que te amam. Jesus. Todas as coisas cooperam ao bem daqueles que te amam. Não, para, cara. Todas as coisas glória a Deus. Boa noite, amados do Senhor. Mais um dia. Como eu tinha falado para o meu amigo Tiago, hoje é o dia do pagode, Tiago. Nós vamos colocar um louvor aqui, vamos louvar junto e logo em seguida vem a palavra de Deus, tá ok? Gente, permanece aí que a palavra hoje está, ó, top. Nós vamos falar sobre a presciência de Deus. Sabe o que é isso? Não? Espera aí, já você vai saber o que é. Tá bom? Louve ao Senhor aí, fecha teus olhos, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Deus. Que o teu Espírito esteja entre nós e ele venha nos conduzir agora, Senhor. Na tua liberdade, Senhor. Eu creio, Senhor, no teu poder. Nos alcança agora, não só nós, mas a nossa família. Que o Espírito de Deus conduza esse culto da roça, Senhor, para honra e glória teu. Amém? Ouve esse louvor aí, já volto em nome de Jesus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor.
de Deus diz lá no Salmo 91, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem me confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade, proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, e nada te atingirá, nada. E esse é meu sonho. Obrigado, Pai. Eu tenho certeza, Senhor, que a Tua palavra vai falar conosco, que a Tua direção, Senhor, vai ser nos dada, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus, a graça do Senhor, ela vai transbordar não só na minha vida, mas na vida de todos que aí estão, Senhor. Não só na minha vida, mas na vida, Senhor, daqueles que buscam a Tua paz, daqueles que querem verdadeiramente estar em Ti, Pai. Que o som, Senhor, do Teu Espírito Santo, ele entre não só na minha vida, mas em todos, Pai, aonde chegar a minha voz, aonde chegar o louvor, Senhor Deus, que nós damos a Ti, a graça, a oração, Senhor Deus, que ela cumpra, Pai, pelo que ela foi designada, Senhor. E que agora não seja mais a minha palavra, mas a Tua, a minha boca, mais a Tua. E o Teu Espírito, Senhor Deus, flua sobre a vida e alcance, Senhor, aqueles que têm que ser alcançados, Senhor. Em nome de Jesus. Transborda agora, Senhor. Transborda agora do Teu Espírito, não só na minha vida, mas na vida desse que está assistindo a Ti, Senhor. Eu dou graças e dou glória, Senhor Deus, à vida deles. Que agora, Senhor, o Teu Espírito venha sobre nós. Amém? Amados, palavra de Deus hoje, nós vamos falar sobre a presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? Nós vamos descobrir agora. Gostei desse lugar novo que estão fazendo aqui, ficou bom. Ficou bom aí no vídeo? Foi, né? Hein, amor? Você viu aí, amor? Dá uma olhada, ficou bom. Ficou legal. Então nós vamos saber sobre a presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro 1. 1 Pedro 1. Só precisa saber se o áudio tá bom. Vê se o áudio ficou bom. 1 Pedro 1. Tá cheio de gente aqui, ó. Ô glória! Ô glória! Ô glória! Tem gente aqui e gente aí, ó. Deus é fiel, amados. Até o David aí, até o vizinho tá do lado, tá assistindo aí. Glória a Deus. 1 Pedro 1:1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Vamos ler de novo? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Aí ele diz assim, ó: eleitos segundo a presciência
de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Você sabe o que é a presciência de Deus? Essa é a grande pergunta de hoje. Eu quero que você entenda, para que não fique chato o entendimento que eu vou te dar. Algumas coisas eu gosto de ser claro para que você entenda, e as coisas que forem mais difíceis, as palavras mais complicadas às vezes para a gente entender, exata como ela está colocada, e eu vou ler para vocês também nessa sequência, tá bom? Então vamos entender o que é a presciência de Deus. Basicamente há duas interpretações para isso, sobre a presciência de Deus. Uma delas é procurar manter o significado escrito da palavra presciência como pré-conhecimento. Então, no dicionário, presciência significa pré-conhecimento. Então, a presciência de Deus é que ele conhecia, ele reconhecia, ele sabe, por exemplo, o que vai acontecer. Isso é a presciência. Amém? E a outra entende que, à luz do texto bíblico, o significado da presciência de Deus é mais profundo que isso. Ela transmite um relacionamento e a escolha, entendeu? Então, há dois significados para a leitura presciência de Deus. A presciência é o conhecimento. Então, Deus já conhece tudo que vai acontecer comigo e com você. E a outra é a presciência bíblica, que é o relacionamento e a escolha. Então, eu tenho um relacionamento e a escolha. Essa é a segunda. E nós vamos falar das duas aqui agora. Já que você sabe agora o que é presciência, a dificuldade de a gente entender esse tema faz que muitas pessoas, homens de Deus, todos aqueles que leem a Bíblia, eles desistam de compreender essa direção, essa palavra, essa presciência de Deus. Por quê? Porque é complicado de você discernir. E outra, quando você discerne e tem o conhecimento, às vezes fica assustador para algumas pessoas. Então nós vamos ver, à luz da palavra, o que é a presciência de Deus. Na perspectiva, Deus, não conhece nem o futuro, mas descobre juntamente com o homem, à medida que a história avança. Essa é a presciência que as pessoas entendem por relacionamento e escolha. É claro que a interpretação é completamente antibíblica. Quando a pessoa fala que Deus ele não pode compreender o que vai acontecer, o futuro, isso é antibíblico, porque várias passagens bíblicas falam que Deus ele predestinou, Deus ele nos mostrou, Deus nos conhece. Jeremias 1:5 é um dos versículos mais conhecidos por todos, que diz que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, se Ele nos conhece, Ele nos predestinou, já nos compreende e nos escolheu, porque Ele sabe quem nós somos e quem nós podemos ser. Então, há o livre-arbítrio de você escolher aquilo que Deus tem para você, ou você desistir daquilo que Deus tem para você. Vamos lá, a presciência na Bíblia. A palavra presciência, ou o termo equivalente, aparece apenas no Novo Testamento. Aplicada a Deus, a ideia da presciência ocorre em 5 ocasiões. Atos 2:23, Romanos 8:29 e 11, versículo 2, e também 1 Pedro 1:2, que nós lemos, e também no versículo 20. Em todas elas, o objetivo é traduzir
do termo grego, né, a palavra. E dentre as passagens citadas, aqui a gente mais conhece e é utilizada para debater referente à presciência de Deus, é Romanos 8:29. Ele fala assim, que onde nós lemos lá, que Deus predestinou os que antes conheceu. Isso aí você já deve ter ouvido. E 1 Pedro 1:2, onde o apóstolo saúda segundo a presciência de Deus, foi o que nós lemos. Dissemos que duas interpretações principais são sugeridas sobre o significado da presciência. E agora nós vamos aprender essas duas, começando pela presciência de Deus e sua visão acerca do futuro, tá? E a primeira. Essa interpretação afirma que a presciência de Deus significa simplesmente seu pré-conhecimento de todas as coisas. Não se esqueça, se você parar para ver esse conhecimento, a gente vê que ele é antibíblico, mas eu vou te mostrar para que você entenda as duas passagens. Ele conhece o futuro antes que ele ocorra em nosso tempo. Porém, esse conhecimento de Deus acerca dos conhecimentos futuros se baseia sem sua contemplação. Isso significa, por exemplo, que ele conhece cada ação que cada um de suas criaturas se tornará. Isso é verdade. Porém, sua presciência não é causativa, ou seja, o fato dele conhecer tais ações não implica numa interferência da sua parte. Em outras palavras, a presciência de Deus não é o que determina que algo aconteça. Então, para você entender mais simples, ele fala que a presciência de Deus já conhece o futuro, já sabe quem você vai ser, o dia que você vai morrer, como você vai ser. E ele diz que ele não interfere em nada. Deus não interfere. Você nasceu, você vai ser desse jeito e acabou. Ele não vai interferir em nada, porque ele vai optar pelo livre-arbítrio. Você está entendendo? Esse é o primeiro. Que ele age como observador apenas. Essa é a diferença. Portanto, são os conhecimentos futuros que causam o pré-conhecimento de Deus. E ele apenas conhece porque, de fato, eles acontecerão em algum momento. O principal objetivo dessa interpretação, que alguns defendem, é para preservar a liberdade das pessoas. Então, quando a gente vai entrar nesse assunto de presciência de Deus, as pessoas têm medo de acharem que elas estão sendo robotizadas, que elas estão esquecendo o direito que elas têm de escolha de lado e simplesmente, não, vai ser assim e acabou. Deus já sabe como vai ser, você vai ser dessa maneira, desse jeito e acabou. E Deus, e eles falam que Deus predestina e elege já os seus, e ele faz com uma base na sua presciência. E Deus conhece realmente antecipado as nossas decisões, ações, comportamentos de todos nós. Ele diz também que antes mesmo que a palavra saia da nossa boca, ele já nos conhece. Então, a primeira decisão seria ele seguir e deixar nós seguirmos a nossa vida conforme vai se opor a isso. Se eu escolhi não aceitar as coisas de Deus na minha vida, ou então seguir por esse caminho e fazer dessa maneira, para Deus tudo bem. E já que ele sabe que o futuro meu, ele sabe que não teria condições de eu mudar. Então esse é o primeiro pensamento, é a primeira escolha que eles fazem. E eu discordo dessa escolha, porque ela nos dá chance e entendimento. Mesmo Deus sabendo o dia que nós nascemos, que nós vamos falar, nós temos a escolha de seguir um caminho. E é essa escolha agora que nós vamos compreender e entender, que é a presciência de Deus é mais do que cognição. O que é cognição? É o conhecimento, é o processo de adquirir conhecimento, de adquirir
conhecimento ou percepção, podemos falar assim. Essa interpretação também afirma que Deus conhece todas as coisas, como era a primeira, porém Ele conhece o futuro não apenas porque Ele observou, mas porque Ele determinou. Isso significa que a presciência de Deus está diretamente relacionada aos seus decretos. Ele não age como um espectador da história, mas Ele é aquele que constrói e conduz a história. Então, por exemplo, para você entender, eu tenho um decreto, eu tenho uma lei que segue para tal direção. E eu estou vendo que essa lei que eu decretei, que o prefeito decretou, que essa rua não pode descer, está causando muito problema para as pessoas que estão querendo subir, porque é mais fácil subir do que descer. Então ele vai lá, rege outra lei e autoriza que desça e suba, alterando a lei que ele havia regido. Você entendeu? Deu para entender? E ele não age como espectador da história. Ele é aquele que constrói. Então ele vai... E a presciência em si não é causativa, mas está intimamente ligado ao conselho soberano de Deus. Ele toma decisões com base no que ele previu, mas simplesmente sobre o fundamento da sua vontade. Romanos 8, 28 e 29, onde o que dantes Deus conheceu foram, olha só o que diz lá, onde os que dantes Deus conheceu foram aqueles que ele chamou segundo o seu propósito. Romanos 8, 28 e 29. Esta interpretação, ela afirma que a chave para entender a presciência de Deus é saber que o foco da questão é o próprio conhecimento divino. Então, o conhecimento, o conhecer, o entendimento divino, esse é o foco. Não só do que Deus busca para nós, mas da maneira que nós devemos buscar o Senhor. Como foi dito, Deus conhece todas as coisas. Então a palavra conhecer, aplicada a Deus, não pode significar simplesmente um conhecimento, porque Deus ele conhece do alto da nossa cabeça à nossa ponta dos pés. Então, já você vai entender onde eu quero chegar com isso, porque Ele sabe os seus pensamentos, Ele entende as suas ações que você toma agora, porque às vezes você está achando assim, eu vou fazer tal coisa aqui, porque lá na frente vai me fazer vai me dar uma bênção, ou vai me dar algo que eu vou gostar. E aí você tem que entender que se você fizer isso, você vai causar não só um problema para as pessoas, ou você está tirando proveito das coisas que é de Deus. Você está entendendo? Então, quando você tira proveito das coisas que é de Deus, você está querendo enganar a Deus. Não só os outros, mas a Deus também. Quando ele diz que conhece ou desconhece alguém, isso indica afeição. Olha só, Deus, há momentos na Bíblia que ele fala que ele conhece a pessoa e que ele desconhece. Olha só, isso é um relacionamento especial, ou a falta dele quando ele desconhece. Êxodo 33, 17, Deuteronômio 9, 24, Oséias 8, 4, Amós 3, 2, Mateus 7, 23, é tudo base aonde eu estou falando isso para você. E ele diz assim, com base nisso, o significado de dizer que Deus pré-conheceu alguém não pode ser outro a não ser que ele se relacionou de forma especial com esse alguém, não só quando ele cresceu, mas também na glória de Deus. E essa interpretação também pode chamar atenção para o fato de que o significado de um determinado termo deve ser analisado no seu contexto. Há palavras que nós não podemos levar somente pela palavra, pelo contexto. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui agora. Carne. Quantas vezes carne aparece na Bíblia? Você já viu um monte, né? Viu? Já viu um monte, eu já vi um monte. E não é essa carne que nós faz churrasco, não. Não é essa picanha que nós faz churrasco, não. Você está entendendo? Às vezes você pode achar, mas lá fala carne. E não é a carne que ele está falando lá, não é carne de boi. Um significado bem simples. Ele pode indicar o corpo físico, mas em vários textos ele se refere à velha natureza pecaminosa do homem.
Então, a carne, quando aparece na Bíblia, ela é referente à velha criatura. Você está entendendo? Então, a palavra presciência, nós vamos entrar agora e você vai entender para que ela serve. Esse princípio. Os estudiosos dizem que os termos gregos traduzidos por presciência ainda pode ser traduzido como conheceu de antemão. Está entendendo? Então, presciência significa o mesmo que você entender conheceu de antemão. E ela deve ser usada como a palavra carne. Não carne de comer ou carne de ser humano físico, mas sim velha criatura. Da mesma maneira, presciência significa conheceu de antemão. Então, desde que entenda que o conheceu não é um mero conhecimento, não é um conhecimento simples. Então, conheceu de antemão não é um conhecimento simples, mas sim um conhecimento completo, porque é Deus, é a diferença. Assim, uma boa tradução seria de antemão se relacionou, de antemão amou ou de antemão escolheu. Então, Deus, Ele não faz as coisas por um acaso. É por isso que a gente vai entrar agora no entendimento que eu quero que você tenha da palavra, dessa palavra que Deus usou como presciência, mas eu quero te colocar ela como amou de antemão, que é a frase melhor que eu encontrei para essa palavra, o melhor entendimento, melhor até que conhecimento, conheceu de antemão, mas sim ela entre na direção que Deus quer, porque isso a gente compreender, como eu disse agora há pouco, versículo 2 e 20 de 1 Pedro, o apóstolo utiliza o mesmo termo para referir a eleição dos salvos e a escolha de Cristo como Redentor. Então parece óbvio que não é um simples conhecimento, mas ele antecipa a questão do conhecimento do ser humano, do conhecimento daquele que serve a Deus. Então, preste atenção no que eu vou te falar agora. A presciência de Deus, ela sabe, ele entende que aqueles que foram escolhidos por Ele, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor e estão hoje na terra, seguindo os propósitos que Deus tem, Ele sabe, Ele tem o conhecimento de como vai ser, do que nós seremos, do que nós podemos, aonde nós podemos chegar e o que nós podemos melhorar, não só na minha vida, mas como na tua. Por isso que ele diz lá, 1 Coríntios 10, 13, que não há tentação maior do que a gente pode suportar, porque ele entende o nosso coração e sabe como nós somos e como nós vamos agir perante as situações do dia a dia. Então é isso que eu quero, é essa posição que eu quero que você tenha. Você tem liberdade de escolha, mas você tem responsabilidade. Você tem liberdade de escolher o caminho que você pode ir. Se você escolher virar as costas para Deus, amém. Aí vai ser uma escolha sua. Mas você não pode deixar de entender que a plantação tem uma colheita. E o que você tem plantado, o que você tem colocado nas mãos do Senhor e pego, como muitas vezes eu tenho certeza, a maioria orou: Senhor, mande a mim, como muitos já oraram, escolha a mim, Senhor. Mas a quem eu mandarei? Eis-me aqui, Senhor. Eu creio que você já orou dessa maneira. Só que aí, na hora que Deus manda você em tal lugar, você vira as costas ou quer escolher situações para
Deus sabe que é capaz de até onde você pode chegar. Deus, ele sabe muito bem quais são os caminhos que você tem e aquilo que você pode fazer pela obra de Deus, porque senão ele não teria escolhido você. E Deus, ele tem uma soberania, uma responsabilidade com o ser humano. Por isso que ele nos deixa livre, mesmo ele sabendo que ele precisa de um ou de outro para fazer algo, mas se a gente não aceita e não quer, ele manda outro. Eu sei que ele manda outro, mas ele sabe do que você é capaz. E se ele te escolheu entre muitos outros, é porque a atitude, a ação, o que você iria fazer, iria satisfazer os desejos de Deus, porque era daquela maneira que ele queria. E para a gente concluir isso, para a gente fechar essa presciência de Deus, Paulo pregava aos apóstolos lá em Atos 13:48. Eu vou ler para você Atos dos Apóstolos 13:48. Eu vou ler inteiro para você entender o que estava acontecendo, para que a gente possa entrar juntos no entendimento. Olha lá. Atos 13:42. Não, vou ler do 36. É meio grande, mas eu vou ler do 36, já que você entenda. Paulo disse ainda: na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Olha a presciência. E apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aqueles que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão e pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Prestem atenção, vocês que zombam de Deus, fiquem espantados e morram, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte, a fim de falarem sobre os mesmos assuntos. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas acompanhavam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia, o insultaram. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, que não são judeus. Mas, como vocês não querem aceitá-la, agora vem, preste atenção, e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus, pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós e ao seu povo. Eu coloquei vocês como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, olha só, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. Para aí, eu tenho uma outra tradução, que é essa que eu escolhi, para você entender. Atos 13:48. E ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificavam a palavra do Senhor. E todos quanto haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram de coração. Olha só, creram
de coração. Seja como for, é impossível não se render diante dos mistérios acerca de nosso Deus. É impossível não conhecer os seus desígnios. Por quê? Olha só. Esse texto, ele explica a onisciência de Deus. Por quê? Esses homens que estavam ali, quando eles ouviram a palavra de Deus, eles creram na palavra de Deus, e ele disse lá que de todos que estavam lá e creram no coração, que Deus já sabia. E se juntaram a eles aqueles que Deus já sabia. Foi isso que ele disse. Eles tinham sido escolhidos para a vida eterna. Isso nesse que eu li. Olha lá. E creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. Escolhidos, pré-conhecimento. Escolhidos para ter a vida eterna. Então Deus, ele escolheu alguns de nós já. A maioria. Quase todos. Por que eu falo isso? Porque a palavra de Deus, ela fala. Claro que tem alguns, como o Faraó, que virou a cara de Deus, soldado do que Deus mandava ele fazer. Existem pessoas dessa maneira, mas também existe aqueles que querem e precisam seguir exatamente o que Deus tem. E é isso que eu venho falar para você hoje. É isso que eu quero que você entenda. Que a presciência de Deus é o pré-conhecimento. Mas como eu disse no começo, a nossa vida, ela é feita de escolhas. A nossa vida, ela é feita de caminhos. E esses caminhos que nós vamos seguindo, eles podem ser transformados em mais ou menos. Mais dor, mais alegria, menos alegria. Por quê? Porque Deus sabe aonde nós vamos, para onde nós vamos chegar e o que nós vamos fazer. Só que vai depender de nós até onde nós vamos caminhar. Se eu ficar deitado numa cama, em cima de uma cama, eu não vou ter um relacionamento com Deus. Eu não vou poder escolher. Se eu buscar isso aqui, ler, entender, compreender o que Deus tem para mim, o que eu vou fazer? Eu vou chegar mais perto, mais próximo de Deus. E eu vou começar a compreender quais foram as escolhas dele para a minha vida. E eu fazendo as escolhas que ele tem na minha vida, amado, o seu andar vai ser mais fácil. O seu caminhar vai ser mais fácil. O seu entendimento vai ser mais fácil. A sua compreensão vai ser mais fácil. E quando você compreender as coisas que Deus tem, você vai se tornar um amigo de Deus. Quando você se torna amigo de Deus, pode ter certeza. Quantos na escola, no tempo de moleque, não queria ser o amigo daquele menino mais rico? Amigo daquele menino que tinha casa grandona. Por quê? Porque a gente olhava simplesmente para o bem material, não era? Eu tinha um amigo que eu sempre, ele me chamava, e ele falava assim: Marco, vamos lá em casa nadar? Vamos, mas primeiro nós precisamos lavar a piscina. Eu falei: tá bom, não tem problema. E eu chegava lá com ele, e o que eu fazia? Ajudava ele a lavar a piscina. Eu terminava de lavar a piscina, eu falei: beleza, já nadamos, e eu ia embora. Então o que ele fazia? Ele me usava para lavar a piscina. Como eu não tinha condições de ter uma piscina grande igual ele tinha, eu ia lá simplesmente para poder entrar na
Com Deus ela é diferente. Não é porque você vai chegar próximo de Deus que você vai ser milionário, rico. Se você for com esse pensamento, ele já vai saber, porque ele é onisciente também. Além de ter o pré-conhecimento, ele é onisciente. Então, amado, começa a compreender, começa a entender, começa a ler a palavra de Deus, começa a fazer as vontades de Deus, que você vai começar a entender os seus caminhos, aonde você está pisando. E tem mais, quando você começa a entender e compreender, sabe o que vai acontecer? O teu fardo começa a ficar mais leve, porque você entrega o teu fardo para ele e começa a andar nos caminhos de Deus. E quando você anda nos caminhos de Deus, mesmo que você está passando uma luta, sabe o que vai acontecer? Você vai compreender que aquela luta não é para te matar, mas para te formar. O ouro, ele é aquecido a temperaturas enormes, para que ele seja limpo. Então, quanto mais quente ele for aquecido, mais limpo é a mesma maneira. Quanto mais aprendemos na luta, na labuta ali, ó, mais nós vamos ficar preparados. Tem uma palavra em Coríntios, deixa eu achar para você ver. Isso não estava programado, mas o Espírito Santo mandou eu dizer. Olha só. Segundo aos Coríntios 1, vou ler do versículo 3 para você, tá? O Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. Olha que engraçado. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Olha aí. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam a ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar o que nós suportamos. O que é isso? Simplesmente, Deus ele te dá a faculdade das lutas para você poder ensinar. Isso é uma faculdade. Você aprende da maneira mais difícil, compreende, ganha conhecimento, se torna sábio e vai ensinar os outros. É isso que Deus quer da gente. Tá entendendo agora? É isso que Deus quer da gente. Por isso que Ele coloca você em certas posições, porque nessa posição você começa a voltar aos caminhos que Deus quer você. Por que você passa a luta às vezes? Porque você está fora do caminho de Deus. E Ele quer que você volte para o caminho que Ele quer. Por quê? Porque Ele tem a presciência, o pré-conhecimento de quem você é, do que você é capaz de fazer. E às vezes você está no caminho errado. Não é que você está no caminho errado, você às vezes desanima. Às vezes as pressões do dia a dia te desanimam, você quer jogar tudo pro alto, quer abandonar tudo, está cansado, eu não quero mais saber disso. Às vezes você sabe que está errado, sabe que o Senhor me dá paciência, e na hora que Deus põe uma situação com paciência para você, você joga tudo fora e mete o pé na... né? Não é isso que Deus quer. Pronto, ligou. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você venha ter vida e vida com abundância. Deus quer que você venha a compreender os caminhos de Deus. Amém? Amém? Eu quero agradecer a Deus pela vida dos amigos que eu tenho, não só os amigos que estão aqui agora, que é o Leandro e a Adriana,
mas todos os amigos que um dia Deus me colocou no meu caminho. Amigos que Deus me mostrou e fez com que eu conhecesse. Sabe por quê? Porque essa amizade é aquilo que Deus preparou para mim, e Ele sabia que eu, com as amizades que eu tinha, eu poderia vencer e me guiar mais rápido para o propósito que Ele tem para mim. Então, uma coisa eu falo para você, amados, ouça a voz de Deus, busque as coisas de Deus, porque é a única coisa que pode fazer com que a gente vença esse mundo da maneira que ele está. E não se esqueça, nós estamos no fim, tá? Fecha teus olhos. Quero agradecer a Deus, Senhor. Obrigado, Deus amado, pela tua palavra. Obrigado, Deus amado, pela tua direção. Obrigado, Senhor, pelo caminho que o Senhor me colocou, porque os caminhos que o Senhor tem me designado são caminhos abençoados, são caminhos de graça, são caminhos, Senhor Deus, que eu tenho que passar. Mesmo as lutas, eu te agradeço pelas lutas, Pai. Te agradeço por toda a situação, Senhor, que eu venho passando, as boas e as ruins. Te agradeço pelas aquelas pessoas que me amam, Senhor, que fazem tudo para estar comigo, para me agradar. Também oro agora, Senhor Deus, por aquelas pessoas que não gostam de mim, tentam me prejudicar de alguma maneira, tentam, Senhor Deus, destruir a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu declaro agora, Senhor, abençoados essas pessoas. Eu declaro agora, Senhor Deus, que o Teu Espírito alcance elas agora e que elas sejam transbordadas, Senhor. Transbordadas de conhecimento, transbordadas, Senhor, de amor, para que ela possa compreender, Deus, contra ela, Senhor. Não tenho nada para destruí-la, não quero isso, ao contrário, eu quero que elas sintam, estejam na presença de Deus, que elas possam compreender aquilo que Deus tem, compreender os desígnios que Deus tem. Então eu te agradeço, Senhor, porque todas as vezes que nós clamamos, o Senhor ouve, todas as vezes que buscamos, o Senhor nos dá entendimento. Então, Pai, alcance agora a vida de cada um. Alcance agora, Senhor, a vida de cada familiar, meu e dessas pessoas que eu tenho orado. Alcance agora os meus amigos. Alcance agora, Senhor Deus, a família deles, a minha família. Que eles possam, Senhor Deus, usufruir daquilo que o Senhor tem. Não só na minha vida, mas na vida deles também. Por isso, que a partir de agora, o Espírito de Deus alcance e transborde e faça com que essas pessoas compreendam que a tua ciência desfazer algo ou para machucá-los, Pai, mas pelo contrário, é para que o Senhor possa entender como ajudá-los, como trazê-los até Ti. E é isso que eu senti, Senhor. Que esse amor, Pai, que o Senhor tem por nós, ele ultrapassa qualquer barreira, qualquer pensamento, Senhor. Porque o Teu amor é simples, Ele nos quer perto de Você, Senhor. O Senhor nos quer perto, Senhor. É só isso, não é mais nada. Que aqui nós entendamos que o Senhor é o Deus poderoso, que pode suprir as nossas necessidades. E nesse entendimento, Senhor, eu venho nessa noite te agradecer. Eu venho nessa noite, Senhor Deus, com muita fé em Ti, Senhor, te louvar, Senhor, porque Tu és o Deus eterno e poderoso. Pessoas, Pai, agora, nesse instante, e em nome de Jesus,
Honra e glória do Senhor. Obrigado, Pai, pela minha esposa, ajudadora que o Senhor enviou para mim, esposa amada, meus filhos. Te agradeço, Senhor Deus, pelos meus amigos novamente e aos que estão sempre comigo. Amém. Amém, amados. Obrigado. Obrigado para você que ajudou aí. Obrigado por você que compartilhou. Obrigado por você que colocou aí um joinha. Que Deus te retribua tudo que você fez. E eu quero deixar hoje, nós começamos com um pagode, né? E no fim, hoje eu quero colocar um corinho. Um corinho de fogo, muito abençoado por Deus. E a gente vai terminando aqui, em nome de Jesus. Se nós não nos vemos amanhã, nos veremos na glória. Amém? Fica com Deus. E outro corinho aí, ó. Ó, é benção, hein? Vou pôr você pertinho aqui, ó. Vou pôr você pertinho, ó. Vou pôr você pertinho, ó. O homem das mãos está passando. O homem das mãos está passando por aí. O homem das mãos está passando.